Olá, queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa. Quero convidar você mais uma vez para meditarmos juntos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é: Deus ouve e compreende até mesmo o nosso choro. O texto a ser lido é o Salmos de número 6, versículo 8, que diz assim: Afastem de mim todos os que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Esse salmo de Davi, ele foi escrito num contexto de muita tristeza, de muito choro, de muitas lágrimas, de muito desfalecimento. Davi estava ao ponto de morrer de tanta tristeza que havia no seu coração, tanta melancolia, e ele estava desfalecendo, tanto na fé quanto na vida física dele. Havia algo tremendo em sua alma, uma tristeza muito grande, e que Davi se pôs a chorar diante de Deus para que o Senhor o perdoasse, para que o Senhor o levantasse e o curasse de todo aquele mal. Amados, o Senhor, Ele ouve a oração, Ele ouve o nosso desabafo, as nossas queixas, as nossas súplicas. E Ele ouve também a nossa confissão, quando nós erramos e pecamos, quando nós confessamos a Ele com arrependimento, com temor e tremor. O salmista, ele faz questão de registrar isso. Ele diz: O Senhor ouviu o meu choro, quando chorei para que me abençoasse. Ai de nós, meu amado irmão, minha amada irmã e todos vocês que nos ouvem. Ai de nós, se Deus não ouvisse o nosso choro e nem viesse enxugar as nossas lágrimas. O choro é algo normal, natural. Na verdade, ele é uma válvula de escape para descarregar sentimentos de tristezas, de angústias e de melancolias, também de arrependimento, ou às vezes de alegria. Deus ouviu o choro de Ismael, o choro de Agar, quando esse adolescente tinha 14 anos de idade e ele morria de sede debaixo de uma miserável sombra no deserto de Berseba. Está registrada essa história lá em Gênesis, capítulo 21, verso 17. Aquela criança ia morrer de sede no deserto. E ela começa a chorar de sede, e Deus prepara um manancial de água. Deus ouviu o choro de Ezequias quando ele ficou sabendo que a sua doença era terminal e que a morte estava para acontecer a qualquer momento. Deus mesmo disse para o profeta Isaías, e ele levou a palavra de Deus a Ezequias, dizendo: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Deus, ele vê os nossos choros, os nossos lamentos, e Deus compreende. Só Deus compreende na íntegra o nosso choro, e só Deus pode traduzi-los em palavras. Que variedade de choro Deus tem ouvido. Desde o choro de Israel na terra do Egito, lá em Gênesis 3, em Êxodo 3, na verdade, até o choro inconsolável de Raquel por causa dos assassinatos das crianças de Belém, Mateus 2,18, o choro de Maria após a morte de Lázaro, João capítulo 11, verso 33, o choro amargo de Pedro após negar Jesus 3 vezes, algo que Jesus até tinha dito a ele. Pedro, depois que cai em si, ele chora amargamente por ter negado o Senhor Jesus. O choro de Maria Madalena ao ver o túmulo de Jesus vazio, de João 20, verso 11. O choro das viúvas de Jope após a morte de Dorcas, pois Dorcas era muito querida e ajudava muitas pessoas mais pobres. E as viúvas estavam chorando a sua morte. Deus compreendeu o choro delas.
o choro abundante de João, ao supor que não havia ninguém para desatar os 7 selos do livro que estava na mão direita de Deus. João sentiu uma tristeza muito grande por não haver ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas de repente alguém diz para ele não chorar mais, porque o leão da tribo de Judá, ou seja, Jesus, nasceria para abrir o livro e desatar os seus selos. Para isso ele daria a sua vida. Ele faria com que a redenção fosse feita e eu e você pudéssemos ser salvos. Meu querido irmão, minha querida irmã, pode ser que você tenha chorado pelas circunstâncias da vida, uma doença, um problema familiar, uma tristeza da alma, algo que não quer dar certo, as portas que não se abrem, algumas que não se fecham, e você tem chorado, às vezes, no seu canto ou no seu quarto sozinho. Quero dizer para você que Deus ouve o seu choro e Ele te compreende. E o seu choro, as suas lágrimas, Deus tem traduzido para Ele em palavras. E pode ter certeza que você será abençoado por chorar perante Deus. Existe uma promessa de Deus para nós no livro do Apocalipse, que um dia não haverá mais choro, porque não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. E a Bíblia ainda diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aí não iremos mais chorar, porque iremos viver para sempre na presença de Deus. Assim que Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, nos levará para a sua glória. Acabou o choro, acabou a tristeza, acabou a angústia, a melancolia, acabou o desfalecimento. A Bíblia diz: Deus, o mesmo Deus, enxugará dos vossos olhos toda lágrima, e aí não haverá mais choro. Que Deus possa consolar através do Espírito Santo a sua vida nesse momento. Deus te abençoe. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por nos assistir, Senhor. Obrigado por nos ouvir por meio de Jesus, que abriu esse novo e vivo caminho e hoje temos acesso ao Senhor. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. Nesse momento eu oro, Senhor, pela igreja do Senhor na terra. Eu oro pela família constituída, Senhor. Oro por aqueles que estão enfermos, grande Deus. E oro, Senhor da glória, por aqueles que estão caídos. E oro pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil. Que o Senhor nos abençoe. Amém.